O livro de Apocalipse, ele tem em inglês o título de Revelação e tem a ideia no português de algo oculto, algo que precisa ser desvendado. Mas era algo que estava na mente de Jesus Cristo e foi revelado ao apóstolo João. O apóstolo João é o autor humano. Ele escreveu mais 5 livros da Bíblia. Por causa da fé cristã, ele foi exilado na ilha de Patmos. E ali naquela pequena ilha, por volta do ano 96 depois de Cristo, no final do imperador romano Domiciano, que reinou de 81 a 96 depois de Cristo, um período de grande perseguição que começou com Nero e chegou até Domiciano, e a perseguição atingiu todas as igrejas do Oriente. E João, por causa dessa perseguição aos cristãos, ele foi preso e exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos hoje pertence à Grécia, é uma ilha pequena de 13 por 6 quilômetros, é uma ilha vulcânica e muitos criminosos ou cristãos eram exilados nessa ilha para ficar isolados dos outros. Alguns pensam que João ali entrou numa gruta, que hoje é um local de turismo, de visita, e essa gruta recebeu depois o nome de Apocalipse, ou seja, ele, no tempo que ele esteve lá, ele habitou nessa caverna, nessa gruta. O destino da carta é as 7 igrejas que são mencionadas no capítulo 2 e no capítulo 3. Foi dito que ele escrevesse e enviasse para essas 7 igrejas. Mas o destino final dessa carta, desse livro, é para todos nós, todos os crentes de todas as épocas, desde o início da igreja até o final. Então, o livro de Apocalipse começa com aqui o versículo primeiro dizendo revelação. Esse é o título do livro. Revelação de Jesus Cristo. O autor humano é João, mas o autor divino, a inspiração divina, vem de Deus, vem de Jesus Cristo. Então, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aí aparece logo no início os dois autores, o autor divino, Jesus Cristo, e o autor humano, o apóstolo João. E aí diz mais, o qual testificou ou atestou, versículo 2, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Esta afirmação, essas expressões, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, aqui está com o mesmo sentido, né? A mesma coisa. A revelação veio de Deus, portanto, é a palavra dele e foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Testemunho de Jesus Cristo aos seus servos, a todos aqueles que leem a profecia. Portanto, é o testemunho de Jesus Cristo dado a João através de muitos símbolos, revelando coisas futuras, profecias futuras. O versículo 3 diz assim: bem-aventurados ou muito felizes, abençoados, são aqueles que leem, aqueles que ouvem a profecia e guardam as coisas nela escritas. Então, aquela pessoa que lê, ou que ouve, ou que guarda, que coloca em prática, ou seja, crê naquilo, as coisas que nelas estão escritas, essa palavra profecia, primariamente, está se referindo ao livro do Apocalipse, mas é extensivo também a toda a palavra profética. É uma maneira de se referir à Bíblia, a palavra de Deus completa, como a palavra profética. No livro de Apocalipse há outras bem-aventuranças. O livro de Apocalipse é o livro do 7, número 7. Número 7, ele representa a perfeição nas escrituras sagradas. E aparece várias vezes, no estudo, nós vamos
repetir muitas vezes essa expressão sete, sete anjos, sete arcanjos, sete taças. E aqui no livro vai aparecer também sete bem-aventuranças, né? Aparece no 1:3, 14:13, 16:15, 19:9, o 26, 22:7 e também no versículo 14. Então notem que aparece aí bem-aventurado aqueles que leem, aquele que lê, que ouvem e que guarda. Isso qualifica uma pessoa só, né? A mesma pessoa que lê ou que ouve também é a pessoa que guarda. E isso é bem-aventurado, muito feliz, abençoado aquele que faz isso. O- os versículos 4 até o 6, ele faz uma referência aos crentes, a Jesus Cristo e aquilo que os crentes representam diante de Deus. Ele escreve João às sete igrejas, versículo 4. As sete igrejas que se encontram na Ásia. Então mostrou agora os destinatários do livro do Apocalipse, ou dessa carta que foi escrita. Os destinatários são os crentes que faziam parte dessas sete igrejas que se encontravam na Ásia. Essa Ásia aqui não é a Ásia do Oriente agora. Era a Ásia Menor, como era conhecida, uma pequena região correspondente ao país hoje da Turquia. Então não era uma área muito grande. Nesta região, chamado aqui da Ásia, existiam essas sete igrejas nomeadas, não só elas, mas havia outras também, mas a ordem de Cristo é para que fosse enviado para essas sete igrejas que se encontravam na Ásia. Ele faz a saudação costumeira da igreja primitiva, graça e paz, graça, caris no grego, e shalom dos judeus. Judeus e gentios no mesmo corpo, corpo de Cristo, a igreja, graça e paz. Então, se tem um cumprimento bíblico que você deseja usar, esse é o mais adequado, graça e paz. Só há paz porque fomos alcançados pela graça do Senhor. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa expressão ela vai se repetir outras vezes. E quando ela aparece, é claro, ela se refere a Deus, né, uma das pessoas da Trindade, mas particularmente a Jesus Cristo, porque a própria afirmação assim o diz, porque aí diz aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é, porque ele é eterno, ele está eternamente presente em todas as épocas da humanidade e antes até na eternidade. Que era uma referência até antes da criação do mundo, do universo, ele já existia, no Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, né, o Verbo eterno. Mas a distinção aqui das outras duas pessoas da Trindade é porque dizem que há de vir. A palavra de Deus se refere agora futuro, né? Há uma referência ao Espírito Santo vindo também, mas isso se cumpriu ali no Pentecostes. E agora a referência no Apocalipse é a segunda pessoa da Trindade, ao Filho, Jesus Cristo, que há de vir. Uma referência à sua segunda vinda. Sua vinda primeiro nos ares para arrebatar a igreja, depois na terra para julgar as nações e estabelecer o reino milenar. Mas João acrescenta no versículo 4, e da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Aqui está falando do trono da majestade, acima de tudo e de todos, onde se assenta o Deus Todo-Poderoso. E há uma menção a esses sete espíritos. Há duas possíveis, prováveis interpretações aí. Alguns estudiosos, comentaristas, vão afirmar que são sete anjos. E porque durante o livro aparece muitas vezes sete anjos, sete arcanjos. Mas outros vão ficar com a interpretação
de que é uma referência ao Espírito Santo, né, que está ali também assentado junto com o Pai, junto com o Filho, ou a ideia de três tronos, né, assentados ali, porque há aquela informação de que Jesus se assentou à direita do Pai. Se o Pai está no centro e Jesus está à sua direita, poderia se deduzir que o Espírito Santo está à esquerda, né? São simbolismos, porque espíritos não têm corpo, né? Nem se assentam em tronos, mas é a representação da autoridade que eles detêm acima de toda a criação. Então, uma referência ao Espírito Santo, e o sete, porque a plenitude, o Espírito Santo é Deus, perfeição também está aí. Então, essas sete igrejas serão o assunto do capítulo 2 e 3 que nós vamos relembrar, né? Estudar é, nessa gravação apenas a igreja de Pérgamo até a igreja de Sardes, porque sobre a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna já temos a gravação de um estudo que você encontra aí no grupo. Tá bom, eu quero pular um pouquinho, propositadamente, para o versículo 19, porque nessa introdução é importante já estabelecer isso. O versículo 19 do capítulo 1, eu vou lê-lo. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ele dá uma divisão, um esboço simples, natural do livro. Diz lá, a João, escreve, pois, as coisas que viste. Então, essa divisão, as coisas que viste, se refere à visão que nós vamos discorrer agora, que João tem de Jesus ressuscitado e glorificado, com um corpo de glória. Capítulo 1. E as que são. Aqui se refere às sete igrejas que existiam na época de João, e existem as igrejas em todas as suas eras, até os nossos dias e além. Então, capítulo 2 e 3. E depois, as que hão de acontecer depois desta. Depois dessas do quê? Da visão de João sobre Jesus ressuscitado e glorificado, e da conversa, né, das informações, do diálogo com as sete igrejas, ou até mesmo de toda a época da igreja, desde o Pentecostes até a igreja falsa, a igreja nominal, que entra num período de juízo chamado Grande Tribulação. Então, o capítulo 4 em diante, profeticamente, se refere ao que acontece na terra após a saída da igreja. Quando ela é arrebatada, aí inicia-se um período na terra que a igreja não está presente, não a igreja verdadeira. A igreja, até a igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal, que é arrebatada, ficando a igreja nominal, a igreja de religiosos, mas não convertidos, que é a igreja de Laodiceia, a igreja morna, que vai ser vomitada na grande tribulação. Tá bom, dito isto, vamos voltar aqui quando ele revela o autor, verdadeiro autor, o autor divino, a inspiração, e da parte de Jesus Cristo. E aí ele faz uma descrição. A fiel testemunha, ou seja, aquele que foi fiel em todas as coisas e até o fim, até a sua morte e morte de cruz. O primogênito dos mortos. Houveram outras ressurreições. Nós podemos lembrar da ressurreição do filho da viúva de Naim, de Dorcas, sogra de Pedro, no Velho Testamento, ali da viúva, o filho da viúva de Sarepta, da Sulamita também, e outras ressurreições do próprio Lázaro, ali de Betânia. Então, por que o primogênito, o primeiro dos mortos? É o tipo de ressurreição. Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, ele ressuscitou com o corpo glorificado.
O que isso significa? Um corpo que não tornaria a morrer, ou seja, o corpo que Jesus assumiu, o corpo que foi ressuscitado e glorificado, é o corpo que Jesus terá por toda a eternidade, inclusive com as marcas da crucificação. No caso dos outros que foram ressurretos, eles tornaram a morrer. O corpo voltou ao pó. Estão aguardando a ressurreição, onde também receberão um corpo igual ao de Jesus, ou seja, um corpo glorificado. Por isso ele é chamado primogênito dos mortos. Em outro lugar, as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar com um tipo de corpo que não morre mais, né? Um corpo perfeito, que não adoece, que não envelhece. Esse é o corpo que teremos na ressurreição, caso morremos fisicamente, claro, né? E não sermos arrebatados antes. Então, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Quando chegarmos no capítulo 19 de Apocalipse, nós vamos ver bem fortemente descrito isso, soberano dos reis da terra, ou seja, o rei dos reis, senhor do senhor. E tem uma outra designação para Jesus aqui, muito particular, muito carinhosa, muito próxima, muito íntima. Aquele que nos ama. Que coisa maravilhosa, né? De saber que ele nos ama. Então, esse Jesus que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, é aquele que nos ama. E Paulo já dizia: quem poderá nos separar do amor de Cristo, né? Nada, nenhuma criatura, nenhum acontecimento. Aquele que nos ama. E a prova de que ele nos ama está logo a seguir. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele provou o seu amor por nós, morrendo em nosso lugar, derramando seu sangue. Então, esse amor aqui, agapau, ágape, é um amor não de teoria, não de palavra, mas um amor de ação. E a prova de quanto ele nos ama é que ele morreu no nosso lugar. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E não só isso, ele também nos constituiu, versículo 6, reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E aí vem o reconhecimento e adoração. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, não só nos libertou dos nossos pecados, mas também nos fez reino. Nós pertencemos ao reino dos céus e reinaremos com ele. A promessa que na sua volta, a igreja que foi arrebatada voltará com ele e reinará com ele. Então, a esse Senhor nós rendemos glória e domínio pelos séculos dos séculos. E aí diz amém, ou assim seja, né? É isso mesmo que vai acontecer. Os versículos 7 e 8 nos fala sobre aquele que virá. Eis que vem com as nuvens. Essa referência de nuvens, ela tem o significado de glória. As nuvens representam a glória de Deus. Se você conferir em Mateus 24:30, no Evangelho de Mateus, capítulo 24:30, nós temos essa conexão, essa associação da volta dele quando ele vem em glória e é mencionado nuvens. Mateus, capítulo 24 e o versículo 30. Mateus 24:30. Só um minutinho aqui. Quando fala da sua segunda vinda, é dito assim: então aparecerá no sinal, no céu, o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão. Essa segunda vinda que é na terra, quando ele vem para julgar as nações. Por isso, o lamento, não é o arrebatamento. No arrebatamento não há lamento, é só alegria.
Veremos logo mais adiante que há uma diferença entre um piscar de olhos, esse arrebatamento, e todo olho verá. Isso é a segunda vinda para julgar as nações e reinar. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Notem a conexão. é, Nuvens do céu, poder e muita glória. Então, quando João descreve no versículo 7, eis que vem com as nuvens, ele está dizendo, ele vem em glória. Ele vem como rei, montado num cavalo branco. Não vem mais montado num jumentinho. Ele não vem como veio da primeira vez e foi rejeitado pela nação de Israel. Agora ele vem como um rei poderoso para vencer, para julgar, para sentar no trono. E todo olho o verá. Diferente, né? Lá da referência de 1 Coríntios, de Tessalonicenses, quando fala num momento, num instante, num piscar de olhos. Aqui é todo olho verá, ou seja, o mundo todo verá a sua vinda. O arrebatamento é uma volta invisível de Jesus, invisível para os descrentes, mas para o crente não. Nós o veremos. Mas para os descrentes é uma vinda invisível, nas nuvens. Mas a segunda vinda é todo olho verá. Nós podemos até imaginar câmeras, internet transmitindo, né, a vinda dele, porque se dará no meio de um evento muito importante, que é uma batalha final, um Armagedon, uma guerra de todas as nações contra Israel. Ali em Jerusalém, cercarão a cidade, saquearão, levarão prisioneiros, e, e logo que estão para acabar com os judeus, ele volta e seus pés tocam o Monte das Oliveiras, há um terremoto, o monte se divide e ele julga as nações. É o Vale do Megido, o Vale de Josafá, ou o Vale do Armagedon, essa batalha das nações. E por isso diz: todo olho verá até quantos o traspassaram. Os judeus crucificaram Jesus através dos romanos, né? Então, tanto os romanos quanto os judeus, que ficaram sobre essa pena, essa culpa de ter traspassado Jesus, o verão. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. É, Entenderão que ele voltou, ele é o juiz, ele vai julgar. Aquele que foi crucificado, foi rejeitado, de fato é o Messias que volta. E aí é dito, ele mesmo diz quem ele é. No versículo 8, quando ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, uma referência ao alfabeto grego, a primeira letra, o Alfa, correspondendo ao A, e o Ômega seria o nosso Z do nosso alfabeto. Então, o começo e o fim, o princípio e o fim, tudo veio dele e tudo corre para ele. João, ao escrever o seu evangelho, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Tudo foi feito por intermédio dele e para ele. Então, ele é o fim de todas as coisas, o alvo de todas as coisas. Tudo caminha, corre para ele. E afirma mais novamente aqui: aquele que sempre existiu, que era desde a eternidade e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele voltará, ele há de vir. O Todo-Poderoso virá. É uma referência a Jesus, que a palavra de Deus se refere a ele assim, né? Então, tudo isso aí. Então, aqui, eu vou voltar aqui. João, na ilha de Patmos, escreve o livro do Apocalipse, né? E é dito que ele atestou a palavra de Deus, testemunho de Jesus Cristo, tudo quanto viu, e bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem e que guardam as coisas desse livro. No versículos 4 a 6, é nos dado o autor, aí essas 7 igrejas na região da Ásia Menor, e é dito quem é o autor divino. Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra,
e aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E não só isso, acrescenta no versículo 6, que nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, essa referência aí. No versículo 7, é uma referência à sua volta, o seu retorno, e vem com glória. Todo olho verá, será de conhecimento de todo mundo. E hoje nós podemos entender muito melhor do que João, né? Porque além de ser algo extraordinário, né? Vindo do alto dos céus, será filmado, né? Transmitido, televisionado, compartilhado, para que todos vejam. E será um motivo de grande lamento. Lamentarão, porque ele vem para julgar, e não vem mais como o humilde, montado no jumentinho, mas num cavalo branco. E é dito que ele é o alfa e o ômega, as duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Pois bem, no versículo 9, ele diz agora, novamente, como autor do livro, da carta, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Lembrem que eu comecei dizendo que era a época do Império Romano, grande perseguição aos cristãos, muito martírios, muito sofrimento. Cristãos eram jogados na arena para ser pisoteados pelos touros, devorados pelos leões, mortos pelos gladiadores, queimados em estacas. Nero, uma ocasião, mandou colocar muitos cristãos, diria, e disse que ia iluminar Roma com os cristãos. Então colocou os cristãos pendurados em estacas, colocou betume e mandou atear fogo. Então era muito sofrimento. E ele diz: eu, vosso companheiro na tribulação, eu também estou sendo perseguido, eu também estou preso, exilado. Nós sabemos que pela revelação de Jesus, né, no final do Evangelho de João e também a, a história, né, história da igreja cristã, que João morreu velho, avançado em idade, né, morreu de morte natural. Ele não foi martirizado, cumprindo aquilo que Jesus havia falado até diante de Pedro. Mas companheiro na tribulação, no reino, participava do reino também, como foi mencionado ali, reino e sacerdotes, e na perseverança em Jesus. Aqui não se trata de uma perseverança para ser salvo, mas uma perseverança porque foi salvo. O crente verdadeiro persevera. A perseverança pertence aos santos, pertence àquele que é nascido de novo. A perseverança em Jesus. Aí ele dá o local onde ele estava, de onde escreveu, achei-me na ilha chamada Patmos, né? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, essa tribulação muito grande que veio sobre a igreja e houve uma perseguição tamanha que visava forçar os cristãos a negar o nome de Jesus, o que pouco aconteceu. E a maioria morreu, preferiu morrer, mas não negou. Então ele está aqui escrevendo, dando esse testemunho. No versículo 10, ele diz assim: achei-me em espírito. Então é uma visão, né? Ele não estava no corpo, mas em espírito, no dia do Senhor. Aqui uma referência ao dia do Senhor. Há duas interpretações aqui. Alguns acham que é domingo, né? Foi num domingo que ele recebeu essas visões. E é claro que não foi só num dia, né? Foram vários dias. E será que foi só no domingo? A outra interpretação é que esse dia do Senhor é um dia do Senhor profético, escatológico. Quando você pega uma chave bíblica, ou mesmo faz uma pesquisa na internet, você coloca o dia do Senhor na Bíblia,
e aparecem muitas referências, você vai notar que há uma diferença entre o dia do Senhor e o dia de Cristo. O dia do Senhor tem a ver com perseguição, com guerra, com escuridão, com sofrimento, com morte. Mas o dia de Cristo não. O dia de Cristo mencionado nas epístolas se refere ao arrebatamento, refere aos crentes sendo galardoados, recebendo recompensas pelo que fizeram, pelo que serviram a Jesus Cristo. Mas o dia do Senhor é um dia de julgamento. É isso que ele está falando aqui, no versículo 10. E ele está lá no futuro, ele está vendo ali tudo que acontece ali do capítulo 4 em diante. Nós vamos ver terremotos, meteoros caindo na Terra, gafanhotos malignos atacando os homens, tumores, tanta coisa acontecendo, julgamento sobre o povo na terra. E ele diz: ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, né? Uma voz muito potente, uma voz muito forte, poderosa. A trombeta também ela tinha significados no Velho Testamento. Esses significados continuam. Quando o povo estava no deserto, eles usavam chofar, uma trombeta feita de chifre de carneiro, né? E quando alguém soprava o chofar, a trombeta, tinha a maneira que se tocava, igual no exército, né? Quando se toca a alvorada, o toque de recolher, ou avançar, os toques são diferentes. Então, os toques tinham uma leitura diferente. Às vezes, um toque era para reunir, então todos sabiam que tinham que sair no arraial e reunir ali diante do tabernáculo, a tenda da congregação, que Moisés ia falar o que Deus falou. Ou então levantar acampamento, dependendo do sonido da trombeta, está na hora de mudar. A nuvem que ficava sobre o Santo dos Santos, representando a glória de Deus, por isso que veio a associação, né, de nuvens, vem com as nuvens, porque o Shekinah, a glória de Deus, ela era vista pelos homens como uma coluna de nuvens, ou uma coluna de fogo à noite. E ela ficava exatamente sobre o tabernáculo. Quando ela se movia, o povo levantava acampamento e seguia a nuvem. Quando ela parava, acampavam, armavam as tendas. Então, se tocasse a trombeta de um determinado sonido, era hora de levantar acampamento. Vamos embora, né? Ou então, o inimigo estava vindo. Era um toque de guerra, de se preparar para a guerra, né? E aí tem todos os mesmos sentidos, né? A trombeta soará, nós nos reuniremos com Jesus Cristo, né? E vamos ouvir o que ele vai nos dizer, né? Talvez, bendito, né? Toma posse do reino. E também é um momento de levantar acampamento, né? Sair aqui dessa terra e a nossa habitação na nossa pátria celestial, mas também um tempo de guerra na terra, né? Muita guerra, muitas coisas acontecerão na terra. Quando chegarmos Cavaleiros do Apocalipse, nós vamos ver isso, cavalo vermelho representando uma guerra, depois de uma paz bem transitória, bem curta. Então, a voz como de trombeta, mas tem um sentido também de urgência, mas tem um sentido também de poderosa, alta, né? Um sonido bem forte. E lhe é dito, é, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Agora, as igrejas são nominadas, são mencionadas por nome. As igrejas recebiam o nome da cidade onde estavam, cidades que existiram, igrejas locais que de fato existiram. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Lembrando que as igrejas, elas se reuniam nas casas. Então, na casa de alguém reunia um grupo, na outra casa um grupo. Todos aqueles que reuniam na cidade era a igreja em Éfeso. Não era um templo onde estavam todos juntos, mas nas casas. A igreja se reuniu nas casas dos crentes. Aí é mencionado quem são os destinatários, né?
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele diz: Voltei-me para ver. Quando ele ouviu aquela voz, ele se volta para ver quem falava com ele. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Não se preocupe com a interpretação, que ela virá no versículo 20. Há um princípio de ouro da hermenêutica, uma regra áurea da hermenêutica, da interpretação bíblica, é que quando a Bíblia interpreta a própria Bíblia, não tem discussão. É aquela interpretação. Então ele volta para se ver e vê 7 candeeiros de ouro. Candeeiro é um candelabro, é um castiçal, é algo que dá luz, né? A luz não está nele, mas a luz está dentro dele, né? O azeite que está ali, que acende o fogo, não pertence ao candeeiro. Ele é apenas o vasilhame, né? O instrumento. Vi 7 candeeiros de ouro. E ele diz mais, e no meio dos candeeiros, né? Aí ele vai fazer uma descrição de quem ele vê no meio dos candeeiros. E no meio dos candeeiros, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. É uma referência a Jesus Cristo, né? O filho do homem. Quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra, né? E ele virá, né? O filho do homem, porque ele se encarnou, né? A segunda pessoa da Trindade assumiu a forma humana, teve um corpo, foi 100% humano, sem deixar de ser 100% Deus, né? É a união hipostática que diz, né? Deus se tornando homem sem deixar de ser Deus. Então ele vê um semelhante ao Filho do Homem, Jesus como ressuscitou, né? Com vestes talares. Vestes talares, vestes compridas, era a veste do sacerdote, do sumo sacerdote. Então ele é o nosso sumo sacerdote. E cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Os reis usavam uma cinta de ouro à altura do peito, né? É majestade, realeza. Então ele é o sumo sacerdote e ele é o rei. E ele continua descrevendo: a sua cabeça e cabelos eram brancos, né? Alvos como alva-lã, como neve. Aqui, essa figura que ele vê, né? Cabeça e cabelos brancos como alva-lã, como a neve, é uma referência à eternidade, né? Aquele que sempre existiu. O, o ancião de dias, que é mencionado lá em Daniel, né? Aquele que existiu desde o começo. E os olhos como chama de fogo. O fogo na Bíblia é juízo. Quando Deus instruiu Moisés a construir o tabernáculo de acordo com o modelo que ele deu, na entrada do tabernáculo tinha um grande altar, um altar de madeira, de acácia, revestido de bronze. A madeira ali representa a humanidade, ou seja, a, a vida curta que o homem tem, né? Com madeira ele envelhece, apodrece, desaparece. A transitoriedade da vida humana. E o bronze sobre ele. Por causa do pecado, o juízo veio sobre o homem e esta é a razão da vida ser curta. Por isso a necessidade de crer em Jesus para ter a vida eterna. Então ali o altar do holocausto, ou altar de bronze, como era chamado, porque havia um outro altar dentro do lugar santo, que era coberto de ouro, madeira de acácia coberto de ouro. Lá a divindade sobre o homem, ou Jesus, homem e Deus. Ali fora não. Ali fora representava o pecado recebendo juízo. Ali tanto é uma figura do homem, que é um pecador, né, e por isso é julgado, como também Jesus como homem recebendo juízo sobre si por causa dos nossos pecados. Por isso o bronze ali sobre ele. É essa descrição, né, que tem do bronze. E o fogo sobre o altar, eu adiantei aqui porque o verso 15 fala do bronze, pés semelhantes ao bronze. O fogo sobre o altar foi o fogo que queimou o sacrifício. No primeiro sacrifício que Moisés fez,
porque não havia ainda um sacerdote, Arão não tinha sido ungido como sacerdote, foi Moisés que ofereceu o sacrifício de consagração do tabernáculo. Quando Moisés colocou o animal sobre o altar, o fogo que queimou aquele animal no holocausto, consumindo totalmente, dizendo que Deus aceitou totalmente, veio do céu. E foi orientado ali no livro de Êxodo e Levítico que aquele fogo devia ser conservado, brasas, né, conservado para acender sempre o fogo com aquelas brasas, o fogo que veio do alto. Então ele é visto assim, ele é visto como juiz, ele veio para julgar. E ele mesmo disse: o pai a ninguém julga, mas todo julgamento entregou ao filho. Ele veio para julgar. Ele foi julgado pelos nossos pecados, ele tem o direito para julgar aqueles que não creram nele. E o versículo 15 diz que ele tinha os pés semelhantes ao bronze polido. Ele vem, Isaías 65 fala que ele vem para pisar as nações, né? Os exércitos das nações estão ali no Vale do Armagedon, o Vale do Megido, cercando Jerusalém, querendo exterminar os judeus. E lá em Isaías 65 diz que ele vem como aquele que pisa o lagar. O lagar é onde se colocava as uvas. Na antiguidade, se fazia o vinho pisando as uvas. Pisava as uvas, esmagava as uvas e corria o suco, né? Que se tornaria em vinho. Aquilo representa o sangue, né? Sangue, muito sangue derramado. Nós vamos chegar nessa parte do Apocalipse que vai dizer sobre isso, que o sangue vai correr até a altura dos freios dos cavalos. Então Jesus vem e para o judeu pisar significa conquistar. Lembra quando Deus falou com Josué, onde você colocar a planta do seu pé será de vocês, né? Colocar é conquistar, é dominar, é vencer. Colocar o pé sobre o pescoço de alguém, como Davi fez com Golias, significa que ele derrotou Golias. É o mais baixo de alguém colocado sobre o mais alto de alguém, né? Perto da cabeça. Então, aquele que está debaixo do pé está derrotado. Então, ele vem para pisar, ele vem para dominar, para conquistar. E era um bronze polido, como que refinado numa fornalha. O bronze ele está avermelhado. A ideia de juízo, né? O fogo lá que aparece como nos olhos dele. E uma voz, como voz de muitas águas. A ideia de o mar na sua fúria, né? Um maremoto, né? Ondas, vagalhões se levantando, aquele estrondo do mar. Não sei quantos tiveram essa oportunidade de estar numa praia, ou mesmo num barco, ou num navio, quando o mar está agitado e aquelas ondas se quebram, aquele barulhão. É uma voz poderosa, uma voz como de muitas águas, voz das ondas do oceano. É essa a ideia, o símbolo que ele está passando aqui, né? Então, pé semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, voz como voz de muitas águas, voz poderosa. O versículo 16 diz que ele tinha na mão direita 7 estrelas. No versículo 12, João fala que viu 7 candeeiros e viu a um semelhante filho do homem andando entre os candeeiros. E aqui, esse que andava entre os candeeiros, ele tinha na mão direita a mão poderosa, a mão forte, a destra, 7 estrelas, que tem brilho, que tem luz, né? Mais uma vez eu vou dizer, né, que tanto a interpretação do versículo 13 e do versículo 16 nós vamos encontrar no verso 20. Então, tinha na mão direita 7 estrelas, da boca do filho do homem, né, desse que tem os cabelos brancos como a neve, como a lã, saiu uma espada afiada de 2 gumes. Não se trata de um monstro da imaginação japonesa, né? Mas é simbolismo. A palavra é a espada afiada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4 fala isso, né? A palavra, né? Afiada como espada de 2 gumes, que penetra até dividir alma e espírito, discernir os intentos do coração. Então a palavra é que vai julgar. Jesus criou tudo pela palavra, né? Haja isso, haja aquilo e ouve. E ele vai julgar tudo pela palavra. Aqueles que forem julgados serão julgados consoante a palavra. Se creram ou não, se praticaram ou não, se desobedeceram essa palavra, né? Se zombaram dessa palavra. Então ele vem
e com a sua espada afiada de dois gumes, a ideia de uma guerra, né, de uma luta, essa espada é a palavra. A vitória é pela palavra, não por força, né, nem por violência, né, mas pelo meu espírito, diz o Senhor Deus, né, a palavra ali presente. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aqui é a resplandecência, a glória vista no seu rosto, como Moisés viu lá no Monte Sinai, e a glória foi tanta que ela refletiu no rosto de Moisés, a ponto de, quando ele desceu do monte, as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele, tiveram que jogar um pano na cabeça dele. Era uma luz muito forte, né? Como você está na escuridão, de repente um refletor com muita potência de luminosidade nos seus olhos, você não consegue olhar, né? Essa é a glória de Deus. É, sempre a glória está ligada à luz. A palavra de Deus diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então há um contraste entre a luz de Deus e a escuridão das trevas, de Satanás, do pecado, né? Da maldição. Então o seu rosto brilhava como o sol na sua força. No o meio-dia, o sol a pino, que você não consegue olhar para ele sem ficar meio ofuscado, meio cego temporariamente. E o que acontece com João é o que aconteceu com muitos outros quando contemplaram a glória de Deus, né? Quando o vi, caí a seus pés como morto, né? Desfaleceu ali. Foi tão incrível, tão maravilhosa aquela visão que ele cai por terra. E ele, porém, pôs sobre mim a sua mão direita. Que coisa maravilhosa, né? Ele põe sobre ele a mão direita, aquela mão poderosa, a mão que tinha as sete estrelas, a mão que levanta, que fortalece. E disse: Eis que eu sou direito, e dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, né? Mais uma vez a referência lá, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, ou eu sou o eterno, aquele que existiu antes de todas as coisas e que existe para sempre. Não temos, eu sou o primeiro e o último, não fica atemorizado. E diz mais, e aquele que vive, né? Estive morto, deixa eu voltar aqui no 18, e aquele que vive, estive morto, e que estou vivo pelos séculos dos séculos, ou seja, toda a eternidade, perpetuamente. Mais do que perpetuamente, né? Porque perpétuo é a coisa que tem um começo e não tem fim, mas eterno é o que não teve começo nem fim. Estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves. As chaves tem ideia para o judeu de autoridade nas escrituras e para nós também, né? Se a gente está indo para um lugar e está fechado, nós temos que esperar aquele que vai abrir, né? O zelador da igreja, o presbítero, diácono, o pastor. Ter a chave de alguma coisa significa propriedade, né? A chave do carro, né? A chave do cofre. E a chave significa autoridade sobre a morte. Jesus venceu a morte. Ela não pôde deter aquele que é o autor da vida. Quando as mulheres foram ao sepulcro no domingo pela manhã, madrugada, encontraram lá um anjo e o sepulcro aberto, e elas ficaram surpresas. E o anjo disse: Por que buscai dentre os mortos aquele que vive? A morte não pôde deter, porque ele é o autor da vida. E as chaves da morte e do inferno. O inferno aqui é a palavra hebraico, né? E no grego também, Sheol ou Hades. Significa o mundo dos mortos, o além, para onde as almas vão, né? Os espíritos vão. É o mundo após esse mundo material, mundo imaterial ou mundo espiritual. Então ele tem o controle do mundo dos mortos, do além, e sobre a própria morte. Por isso que a morte não vai poder deter no momento certo os corpos, tanto dos justos, dos salvos, como dos incrédulos também. Dada a ordem, ressuscitarão. Os corpos ressuscitarão. Pois bem, o verso 19 diz assim:
Escreve, pois, as coisas que viste, aquela divisão natural, né? Jesus ressuscitado, glorificado, com toda a sua aparência que é mencionado, né? Aqui nos versículos anteriores, e as que são, a partir do capítulo 2 e 3, as igrejas locais daquela época, a história da igreja, cada igreja representa uma época da igreja, uma era da igreja. E as que hão de acontecer depois destas, depois dessa visão e depois da época da igreja. Virá um período de julgamento chamado Grande Tribulação, o milênio, né? E até a eternidade futura, né? Novos céus e nova terra. Tudo isso é assunto do livro do Apocalipse, e nós vamos passar por eles. E aí vem a interpretação no versículo 20, né? Vem a interpretação bíblica quanto às 7 estrelas que foi mencionado aí no versículo 16 e os 7 candeeiros que foi mencionado no versículo 13. Então Jesus mesmo dá a interpretação. Quanto ao mistério, mistério na Bíblia é algo que estava no conhecimento de Deus e foi revelado ao homem. Não é um enigma, não é uma coisa que ainda ninguém sabe, mas é algo que foi mistério, mas agora foi revelado, né? Não é mais mistério. E quanto ao mistério das 7 estrelas, que visto na minha mão direita, a mão poderosa, a mão, a destra, e aos 7 candeeiros de ouro. Então ele vai dizer aqui, é, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. A palavra anjo no grego é mensageiro. No hebraico também, mesmo sentido, né? Então, mensageiro. Isso pode ser um mensageiro espírito, um anjo mesmo, né? De Deus, ou um mensageiro humano, né? É aquele que guarda a igreja, aquele que ensina a igreja, que lidera a igreja. Seriam os bispos da igreja, né? Os líderes da igreja, os líderes espirituais da igreja, ou os pastores das igrejas. Eu vejo mais lógica, mais sensatez nessa interpretação, né? De não um anjo para cada igreja, mas um mensageiro, né? Um líder, um pastor de cada igreja. É a ideia de mensageiro. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, notem que no versículo 13, ele fala, né? Dos 7 candeeiros. E ele havia mencionado que ele andava, né, no meio dos candeeiros, ou seja, Jesus está no meio das igrejas, ele está agindo nas igrejas, e elas são candeeiros porque são luz nesse mundo. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Depois disse aos discípulos, e incluindo nós também: Vós sois a luz do mundo. Então, nosso papel é ser candeeiro, é brilhar aqui nesse mundo. E os 7 estrelas, que também têm o seu testemunho, têm o seu brilho, são os líderes espirituais dessas igrejas. Pois bem, nós já estudamos a carta à igreja em Éfeso e também a carta à igreja em Esmirna, está na outra gravação. Então eu quero convidar vocês a avançarem para o versículo 12 do capítulo 2. Antes de iniciarmos aí com a igreja de Pérgamo, né? Continuar com a igreja de Pérgamo, eu vou mencionar novamente que essas 7 igrejas mencionadas aí, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, eram igrejas reais, grupos de crentes que se reuniam em casas nessas 7 cidades da época de o apóstolo João. Receberam o livro, receberam a carta da revelação, todas elas receberam. Mas também elas representam tipos de igrejas que existem em qualquer época, características. Em qualquer época nós vamos encontrar uma igreja parecida com Éfeso, semelhante a Esmirna, parecida com Pérgamo e por aí adiante, né? Então tem essas referências aí. E também elas representam a totalidade da época da igreja, desde o Pentecoste até a igreja de Laodiceia, que é a igreja que fica na grande tribulação. Não é arrebatada, porque não são crentes verdadeiros, são crentes de nome, nominais,
não nascidos de novo, religiosos, que estão dentro da igreja. Lembra quando Jesus falou do trigo e do joio? Aí disse assim: nós vamos arrancar o joio? Ele falou: não, não é hora de arrancar o joio, porque se nós arrancarmos o joio, nós vamos correr o risco de arrancar o trigo. Na Palestina, há um tipo de mato, uma erva daninha, que ela tem a cana semelhante ao trigo. E ela germina, ela cresce junto com o trigo, e não se sabe o que é trigo nem o que é joio. Só que na época de dar soltar os cachos, o trigo ele vai pesar e vai encurvar, mas o joio é uma semente muito leve, xoxa, que não inclina a cana. Isso tem até um símbolo de orgulho e humildade, né? Se inclinar a humildade e ficar com a cerviz dura, né? Com a cabeça erguida é orgulho. Então, quando soltam os cachos, aí alguém abaixa-se à altura dos cachos e olha, e aí ele identifica todo o joio acima, levantado. Aí é a hora de arrancar o joio e jogar no fogo, queimar, né? Porque se não queimar, a semente vai espalhar e vai mais joio ainda. Então Jesus falou assim: não, não é hora ainda. Haverá o momento da colheita, o momento de arrancar o joio, queimar e depois colher o trigo, né? Essa é a ideia, né? De separar o trigo, né? Ou colhe o trigo e depois queima o joio. Então é juízo sobre o joio. Então aqui a referência é a Laodiceia, uma igreja nominal. Claro que o joio pode se tornar trigo. Na natureza não, mas espiritualmente falando, o joio pode virar trigo. Um crente nominal, né? Hoje mesmo pode ser, né? Alguém que está na igreja por muitos anos e é joio, nunca se converteu, e ele pode entender o evangelho e se tornar trigo. Mesmo o joio que entra na grande tribulação poderá ouvir o evangelho do reino e se tornar trigo também, mesmo num período muito difícil ali, né? Uma época muito difícil. Então, nós falamos sobre as épocas, datando mais ou menos as épocas que acontecer, e falamos sobre a igreja de Pérgamo. Foi feita uma gravação, mas me faltou espaço no disco, e a hora que eu fui processar, né, para postar, não consegui. Por isso estou fazendo de novo, né? A partir do versículo 12, a carta à igreja de Pérgamo. A, a época de Pérgamo, dessa igreja, era a época do favor imperial, mais ou menos 316 depois de Cristo até o ano 500. E vocês vão notar como aconteceu a igreja de Éfeso e de Esmirna, que o autor divino da carta, o verdadeiro autor, Jesus Cristo, ele sempre começa endereçando ao pastor da igreja, né, ao líder, ao anjo da igreja, e ele é apresentado com uma descrição que já foi feita no capítulo primeiro, na Revelação, nas coisas que viste ali, né? Em Éfeso, ele é apresentado como aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É Jesus Cristo, né? A Esmirna, ele é apresentado como o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Está lá no capítulo primeiro, referência a Jesus de novo, né? Fala da sua morte e ressurreição. Aqui em Pérgamo, diz assim, ao anjo, versículo 12, que nós vamos ler agora. Deixa eu mudar aqui, né? Avançar, que isso aqui nós já passamos, está na outra gravação. Assim, versículo 12, está assim, ao anjo da igreja em Pérgamo, né? Ao mensageiro. Então vocês podem notar aqui que a interpretação está sendo essa, né? João escrevendo e está ali um líder, né? Diante ali, na igreja em Pérgamo, diante da igreja em Pérgamo, as igrejas que se reuniam. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, Pérgamo era uma cidade romana, né? Agora, né, da província romana. Antes ela era a capital da Ásia e ela se tornou depois um centro de administração romana, muito importante. Não era uma cidade de muito comércio, mas era uma cidade de cultura. Seria um academicismo, uma cidade acadêmica, de muito conhecimento. A palavra pergaminho veio de Pérgamo, por causa
da maneira que eram feitos os livros, né, os rolos de pergaminhos. E disse que havia ali uma biblioteca com mais de 200 mil livros. Então, uma cidade muito culta. E a palavra Pérgamo, ela é derivada de gamos, que significa casamento, né? E o prefixo per significa um casamento consumado, forte, né? Então houve um problema ali nessa igreja de Pérgamo, e nós vamos ver isso logo a seguir. Então, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Lembra que no capítulo primeiro ele é apresentado assim, né? Que tinha da sua boca uma espada afiada de dois gumes. Aquele que tem a palavra, ou mais literalmente, aquele que é a palavra, né? No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele tem a palavra, ele é a palavra. E diz assim, sobre a igreja de Pérgamo, diz assim: conheço o lugar em que habitas. Então, Jesus conhecia profundamente a cidade de Pérgamo. E é dito onde está o trono de Satanás. Olha aqui, que coisa terrível, né? Pérgamo era uma cidade muito idólatra, como quase todas as outras. E havia um deus, né, mais destacado, e havia adoração ao deus Esculápio. O Esculápio era o deus da medicina, e ele era simbolizado por uma serpente. Então aqui é mencionado o trono de Satanás. Seria como o ocultismo da Grande Babilônia chegou até a cidade de Pérgamo. Tudo que era ruim da Grande Babilônia, antiga Babilônia, foi preservado até a cidade de Pérgamo. E aqui nessa época da igreja. E esse deus Esculap tinha um cajado onde estava enroscado uma cobra, uma serpente. Esse é o símbolo da medicina até hoje, né? A serpente enrolada num bordão, né? Num cajado. E, e aí, muito forte essa questão da ligação de serpente com a antiga serpente lá do Éden, né? O Satanás, né? Por isso é dito o trono de Satanás, mas também é dito sobre Pérgamo o seguinte: e que conservas o meu nome. Então, ainda que houvesse um casamento da igreja com os falsos ensinos e até um pouco de idolatria, ela conservava o nome de Jesus, um nome que tem poder, né? Ou seja, o nome dele era anunciado, o nome dele era testemunhado. E não negaste a minha fé. Essa ideia de perseguição, mas não negar o testemunho, a fé. E aí diz ainda nos dias de Antipas, alguns autores de comentários chegam a afirmar que esse Antipas era o anjo da igreja, né? Lembra que quando nós falamos sobre Éfeso, o mensageiro da igreja de Éfeso era o apóstolo Paulo. Aqui, uma possibilidade de que Antipas tenha sido esse mensageiro, né? E não é dito muita coisa sobre Antipas, ou quase nada sobre Antipas, mas o que é dito sobre ele é muito bonito, muito belo, é suficiente. Quando Jesus fala sobre Antipas, um crente que nós vamos conhecer lá no céu, é dito minha testemunha. Ele estava exatamente sendo aquilo que for ordenado em Atos 1:8, né? Receber poder, sereis minhas testemunhas. Minha testemunha. E uma testemunha para sempre, né? Meu fiel, ou seja, ele não deixou de dar o seu testemunho mesmo diante da perseguição e do martírio. Jesus aqui diz: o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, isso aqui tanto pode significar lá em Pérgamo mesmo, né? Ali havia o trono de Satanás, ou até mesmo no templo, né? No templo do Deus Esculápio.
onde estava o trono de Satanás, quando é mencionado ali, né? Então é um testemunho muito belo sobre esse irmão nosso, né, o Antipas. O versículo 14 diz assim: tem uma reprovação contra essa igreja. Tenho, todavia, contra ti, isso é contra a igreja, algumas coisas. Então é impressionante que aqui há reprovação, né? A igreja de Filadélfia não tem reprovação. Uma reprovação contra ti, algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Então é usado um personagem, uma personagem do Velho Testamento, um profeta que foi pago por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, mas não conseguiu, em vez de amaldiçoar, ele abençoava, né? E ele agiu astutamente e instruiu Balaque, né, o povo, moabitas, a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para eles comerem coisas sacrificadas aí. Lá, quando a gente lê a história no Velho Testamento, a gente nota que ele instruiu as mulheres moabitas a se unirem aos filhos de Israel, né? Então houve casamentos mistos, luz e trevas. E por se casarem com essas mulheres, os ídolos entraram, né? E também a imoralidade, a prostituição. O próprio Salomão, mesmo com a sua sabedoria, ao se desposar com muitas mulheres das nações, a idolatria entrou em Israel, né? Cada mulher trazia os seus ídolos e muitos ídolos. Então foi uma astúcia. Então o que estava acontecendo aí era uma corrupção, os falsos líderes, ou um sistema, né, de Balaão, de corromper o povo, mesmo preservando o nome, dando testemunho, a ser contaminado pela idolatria da cidade, talvez até com o deus Esculápio. E isso estava acontecendo e participando do culto nos templos também. Por isso que fala para comer e coisas sacrificadas aos ídolos. Na antiguidade, o culto pagão, o culto no templo pagão, era difícil separar a adoração ao ídolo e imoralidade. Muitas das profetisas que serviam no templo, elas eram prostitutas também, né, meretrizes. Então ali envolvia tanto adoração aos ídolos, pois comia a carne do sacrifício que era oferecido, como a imoralidade que envolvia na adoração. E isso era uma acusação muito dura, pesada sobre a igreja de Pérgamo. Os versículos 15 e 16, havia outra reprovação, outra sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Que coisa, né? Ali uma acusação bem, bem dura também, né, sobre eles. Doutrina dos nicolaítas, um gnosticismo dentro da igreja e misturando, quebrando aquela separação que deve haver entre a igreja e o mundo, né? Um sistema clerical, né? É, em Éfeso já apareceram as obras dos nicolaítas, quando nós passamos por lá, né? E agora nós lemos da sua doutrina, a doutrina está ali. E primeiras obras, né? Começa assim, primeiras obras e depois a doutrina. Com Deus é o contrário, né? A doutrina é que produz as boas obras. Mas na religião, as obras praticadas se tornam tradição e passam a ser doutrinas. E eram doutrinas de agrado do povo, né? De ocultismo, uma coisa muito mística que estava acontecendo ali. O gnosticismo estava muito forte. Mas há oportunidade de arrependimento e há uma exortação, um alerta. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora. E contra eles, aqueles que sustentavam a doutrina dos Nicolaíta, ou também de Balaão, né? Pelejarei com a espada da minha boca. O que Jesus está dizendo? Que eles serão julgados consoante a palavra. É assim que a igreja julga um falso ensino. É como os bereanos, quando ouviam, verificavam se realmente era assim que dizia a palavra.
Então, nós vamos submeter qualquer ensino ao crivo da palavra, e a palavra de Deus é que vai determinar se é verdadeiro ou se é falso, né? Se é uma doutrina cristã bíblica ou se é uma heresia. E Jesus está dizendo isso. O versículo 17, Jesus faz uma advertência que é repetida em todas as cartas às igrejas, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, preste atenção, né? Considera isso. Não ignore a voz do Espírito. O Espírito Santo está falando, então ouça o que ele está dizendo, através da palavra, né? Através do livro, da carta que estava sendo enviada. E aí tem a promessa ao vencedor. O vencedor é o crente salvo. Todo crente verdadeiro já é um vencedor, né? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, né? É não o maná que caiu no deserto, mas o pão que desceu do céu. Jesus falando aos discípulos, dizendo: olha, o verdadeiro maná não foi que Moisés quem te deu, né? Aquilo era uma sombra, um símbolo. Mas o verdadeiro maná é aquele que desce do céu. E ele estava dizendo sobre ele mesmo, né? O pão da vida. Aquele que beber da água viva nunca mais terá sede, né? Viverá eternamente. Aquele que comer do pão da vida nunca mais terá fome. Viverá eternamente. Ele é o maná. Então, ele é o nosso próprio presente. Ele é a nossa suficiência. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, né? A pedrinha branca, ela era dada em absolvição, né? Uma pedra escura, o juiz dava, era condenação. Uma pedra branca, absolvição. Uma pedrinha branca, está dizendo, não há condenação, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nessa pedrinha branca tem um novo nome. Pode ser um nome de Jesus, né? Um nome, uma revelação de Jesus. O nome tem a ver com a personalidade, né? No céu nós saberemos realmente quem é Jesus, completamente. Nós teremos a mente de Cristo. Então nós vamos ter um conhecimento perfeito de Cristo, o que nós não temos agora. Nós temos aquilo que a Bíblia revela, né? Mas não tudo, não foi tudo revelado na Bíblia. Tudo que nós precisamos, né? Mas não tudo que existe. Ou então um nome, um novo nome, o nosso novo nome, né? A palavra de Deus tem essa maneira didática de ensinar de uma transformação de caráter. Lembra Abraão? Abraão, né? Cefas, Pedro, Saulo, Paulo. Depois de algo significativo, né? Um encontro com Deus, né? Uma etapa diferente, o nome é trocado, né? Jacó para Israel, né? Então, um novo nome. E ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, é algo muito particular, muito íntimo, algo que traz um gozo, né? Um conhecimento interior. Tá bom. No versículo 18, a carta à igreja em Tiatira, e começa como as outras, sempre direcionada primeiro ao mensageiro, né? Ele ia ler a carta em público, explicar. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. A igreja de Tiatira, a cidade era uma cidade militar, correspondendo à época da igreja, uma era de escuridão, né? Uma era de trevas, dos anos 500 a mais ou menos 1500, uma época muito difícil. A Tiatira é uma cidade militar, tinha uma guarnição numerosa de soldados macedônios, até um deus da cidade era, não lembro o nome agora, representado por um guerreiro com um machado na mão, né? E a promessa ao vencedor é ter poder sobre as nações, aí, né? Quando chegar lá. Então, essas coisas diz, aí tem a descrição que já apareceu no capítulo 1. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, juízo, e os pés semelhantes ao bronze polido, também juízo. E sobre a igreja de Tiatira, é dito que Jesus conhecia as obras, conheço as tuas obras.
aí são boas obras, né? Conheço as tuas obras. É um elogio, é um reconhecimento. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, teu serviço e a tua perseverança. Então, tem virtudes ali, atitudes que são dignas de reconhecimento, de elogio por parte de Cristo. As suas obras, o seu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. E as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. O que Jesus está dizendo aqui? Que as obras aumentaram, elas não se arrefeceram, diminuíram, mas aumentaram, né? As obras foram crescendo. Mas, infelizmente, havia reprovação. O versículo 20 diz assim: Tem, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel. Jezabel é uma personagem do Velho Testamento que foi terrível, né? É, é conhecida por todos como uma mulher má, uma rainha má. Ela era dos Sidônios, né? O pai dela era rei de Sidônios e casou-se com Acabe, naquelas alianças que se fazia e se dava a filha em casamento para estabelecer um vínculo de paz, né? E Acabe casou-se. Acabe acabou casando-se com Jezabel, né? E se acabou, né? É uma mulher perversa. E aqui é dito que assim mesmo se declara profetiza. Jezabel levou para Israel, pensando lá no Velho Testamento, os sacerdotes de Baal, levou o sacerdote dos Baalins, dos altos, né? E foi a época do profeta Elias, época terrível de apostasia, a ponto de Elias reunir o povo e dizer assim: agora vocês escolhem, né? Se vocês querem adorar Baal, né? É agora, né? E aí teve aqueles sacrifícios e tudo que aconteceu lá no Monte Carmelo. Mas aqui Jezabel aparece como uma figura, né, de apostasia, né, de condução à idolatria. Lembrando que na época de Constantino houve a época de Pérgamo, né? Eu não mencionei agora, né? Mas Pérgamo foi a época do casamento da igreja com o Estado. Constantino, cuja mãe era cristã, se declarou cristão e, e se batizou e prometeu benefícios de cidadão romano a todos aqueles que se batizassem e se tornassem cristão. E dificuldade para aqueles que não se tornassem. Então, o que que houve? Foi uma terrível, né? Porque houve um sincretismo. Pessoas aderiam ao cristianismo, se batizavam sem conversão. E aí começou a entrar na igreja tudo que é coisa errada, né? Ídolos, né? E práticas erradas, né? Foi uma época terrível, onde a igreja foi se desviando. Mas aqui a igreja já está imersa em trevas, mas em toda a igreja há o remanescente, aquele que permanece nas boas obras, no amor, na fé, no serviço, na perseverança. Mas essa mulher, ela aparece como talvez uma mulher mesmo, né, que estava ali afetando a igreja, influenciando a igreja, se declarando profetisa, ou um sistema Jezabel, né? Paganismo dentro da igreja representado por Jezabel. E aqui é dito que não somente ensine, então havia uma doutrina errada, uma heresia, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição. Então, não só o ensino errado, mas uma introdução da imoralidade e, e uma identificação com a idolatria. O comer coisa sacrificada a ídolo significa participar num templo pagão, porque após o sacrifício, aquela carne era comida. A carne do sacrifício a um deus pagão era se tornava um churrasco, né? Assavam aquela carne, cozinhavam, fritavam e comiam. Então, um envolvimento paganismo. Na época da igreja, envolvida com o paganismo, né? Época de indulgências, época de venda de bênçãos, né? De introdução de orações pelos mortos e desvio da igreja. Mas lembrando sempre que há um remanescente. O versículo 21 diz assim: dê-lhe tempo para que se arrependesse, né? Ou uma mulher mesmo, uma pessoa, né?
Ou então um sistema. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Aqui a figura tá, né? Vocês veem a imagem, porque é a ideia da interpretação, né? Do casamento do Estado, né? Dos reis, da monarquia com a igreja. Então, a igreja tinha mais poder que os reis. Os reis tinham que consultar o Papa, tinham que consultar a Sé, a igreja, para saber o que ia fazer. E isso tudo redundava em compra de indulgências, né? Propriedades sendo doadas, dinheiro, riquezas. Então, um sistema representado pela Jezabel, essa mulher corrupta, abominável, imoral, corrompendo a igreja. Então, a imoralidade rolava solto, né? Como sempre rolou, né? Nesse sistema mundano de igreja. Então, foi dado tempo para a igreja se arrepender. Esse sistema, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Ela continuou envolvendo com a idolatria. Aí a ideia de prostituição é mais do que o pecado do sexo, mas o envolvimento da igreja com o paganismo, com a idolatria, né? É como um adultério com relação a Deus, indo para outros ídolos, como aconteceu com Israel também na época dos profetas ali maiores e menores. Então, ela não quer, ela não quis se arrepender, né? E, e aí o verso 22 diz assim: Eis que a próstata de cama. Então a igreja seria doente, enferma, precisando de tratamento. A igreja se tornava enferma, bem como em grande tribulação, né? Todo aquele sofrimento que sobreveio sobre a igreja, os que com ela adulteram, aqueles que se envolviam com esse sistema pagão, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, um alerta para aqueles que não estavam totalmente imersos nesse sistema, né, representado como Jezabel, para se arrependerem e para que não sobreviesse sobre eles a tribulação, né, e afastassem das obras que ela incitava para que fizesse. E aí diz: matarei os seus filhos. Então, todos aqueles que aderiam a isso, né, seriam julgados e condenados. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Se tem algo que Deus não tolera, é idolatria. Só existe um Deus e esse é o Altíssimo. Então, ele sonda mente e coração. Ele sabe o que está na mente e no coração, se há algum resquício de idolatria. E vos darei cada um segundo as vossas obras. O julgamento é justo e é individual. Ele julgaria cada um segundo as suas obras. Então, se há tipos de galardões, também há tipos de punições. Há sofrimento maior para os maiores pecadores, né? Porque é segundo as obras de cada um. O verso aí, né, que está dizendo 23, e o 24 diz assim: Digo todavia a vós outros, aqueles que não faziam parte disso, os demais de Tiatira, da igreja, há tantos quantos não têm essa doutrina. Aí, essa, esse paganismo de Jezabel, né? Sistema que adentrou a igreja, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Olha como a igreja mergulhou, né, na doutrina de Satanás. Paulo, quando falou sobre comida sacrificada a ídolo, né, se devia comer ou não lá em Corinto, na igreja de Corinto, e ele fala assim, eu não vou dizer a referência, vou só dizer o conteúdo, né, da referência. Ele diz assim: o ídolo em si não é nada, não é nada. É um vazio, é uma imagem, não representa nada. Mas ele diz depois: a adoração que é dado ao vazio, aos ídolos, e não é recebido pelo ídolo, né? Porque ele não fala, não ouve, não anda, é recebida pelos demônios. Então é um culto aos demônios. Quando alguém se curva diante de um ídolo, seja ele qual for, né? Imagem de homem, ou de animal, ou de astros ou qualquer coisa, aquela adoração
que não é recebida por ninguém, na verdade é recebida pelos espíritos maus, pelos demônios, culto aos demônios. Por isso essa afirmação aqui, né, daqueles que não fazem parte desse sistema em que a igreja mergulhou, desse paganismo que a igreja afundou, né, essas obras que incita, né? Ele está dizendo aí que não conheceram como dizer as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Já chega a sofrer de ver aquilo acontecendo, né? E aí é feita a exortação, né? Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha, né? Então, um pouco que tem, conserva, não perca essas boas obras, essa perseverança, né? Essa fé, conserva. E a promessa é feita no versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha aí, né? E com cetro de ferro, verso 27, as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Quem é o vencedor? Aquele que crê em Jesus Cristo. Todo crente verdadeiro é um vencedor. E a promessa é que reinará com Cristo no milênio. Ele vai reinar, nós reinaremos com ele. E aquelas nações, né, que entrarem ali, que não submeterem e obedecerem, serão julgadas, né? Serão quebradas, tratadas como se quebra um vaso de barro. E é essa promessa aqui, né, que autoridade sobre as nações, reinar com ele. E ele diz no verso 28, assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele é a estrela da alva, ele é a estrela da manhã. Ele é a luz, né? Ele é luz. E ele termina com aquela afirmação que se repete de alerta em toda carta à igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, presta atenção, considera, não leva em brincadeira, leva a sério. É importante isso, né? Então, um tempo muito difícil. A, a carta à igreja de Sardes é uma carta com menos versículos, e nós vamos passar por ela também. Começa a descrição ao anjo da igreja em Sardes, ao líder espiritual, o bispo, episcopos, né, o pastor, ao anjo da igreja em Sardes escreve, destinatário, né? Aí ele se apresenta como ele foi apresentado lá, foi visto por João no capítulo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, né? Então, aí faz mais lógica a referência lá, como foi interpretado, ao Espírito Santo, aquele que é pleno do Espírito Santo, sua totalidade, ele é Deus. Não que tem os 7 anjos, né? Todos os anjos são dele, né? Mas para mim não tem muita coerência aqui, né? Se fala pensar em anjo. E as 7 estrelas, né? Está na mão dele. Os mensageiros estão na mão dele, pertence a ele, propriedade dele. E essa carta a Sardes é o tempo da reforma, né? Quando saindo da Idade das Trevas, da Idade Média, Martinho Lutero, né, lendo as escrituras que tinham sido escondidas, né? E ele, como monge ali, ele depara com aquele versículo: o justo viverá por fé. E ele pensa, puxa, tudo isso que nós estamos fazendo aqui na igreja, a igreja pagã, indulgências, rezas, sacrifícios, né? Tanta coisa. E o justo viverá por fé, a fé é o segredo, né? Então ele começa a reforma, depois foi seguido por outros reformadores, né? Que foram além do que ele tinha ido, né? Algumas outras coisas, né? Então a igreja de Sardes é a igreja da reforma. Então aquele que tem o Espírito Santo, uma igreja que outrora foi fervorosa, mas o formalismo foi sufocando, né? Conheço as tuas obras que tens, nome de que vive está morto. Então parecia que era viva, mas estava morta aquela igreja. Ela precisava de uma reforma, de um reavivamento, né? Era isso que a igreja precisava. Tem nome de que vive,
Tem o nome de cristão, mas não é cristão, né? Não tem nada de Cristo, está morto. Conheça as tuas obras, tem muitas obras, a igreja tinha muitas obras, salvação pelas obras, mas estava morto, né? Não estava viva essa igreja, né? Então é uma reprovação muito grave sobre esta igreja. Conheça as obras que tem nome que vive e está morto. Já foi um bom tempo, eu vou parar por aqui e daqui a gente vai continuar e concluir com a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, e iniciar o capítulo 4 também, se Deus permitir, amanhã. Agora eu tenho um outro compromisso aqui, eu tenho que encerrar aqui, por aqui o compartilhamento. Que Deus abençoe, que você possa entender o que foi dito nessa gravação e dúvidas que houverem, né? Dificuldades em entender. Tenha liberdade de perguntar amanhã ou qualquer hora pelo WhatsApp ou uma ligação, aqueles que são de longe ou está aqui lá na igreja, né? Ou, ou qualquer momento, tá bom?